sou Cláudio Struchiner, sou professor da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas e essa apresentação possui financiada pelo projeto cientista do nosso estado, da FAPERJ. Nessa apresentação, que tem como título Tomando Decisões, Confinamento, Vacina e Rastreamento, eu irei apresentar algumas oportunidades em que as ferramentas matemáticas podem nos ajudar tomando decisões diante de surtos epidêmicos. As condições para o surgimento de um surto epidêmico se dão quando um novo agente patogênico é introduzido numa população de indivíduos suscetíveis. Nessas condições, então, uma série de características, uma série de perguntas se colocam, como, por exemplo, entender a origem do patógeno, se é um patógeno que possui reservatórios animais, a relação com a relação dos indivíduos suscetíveis com esses reservatórios, descrever aspectos evolutivos como a agressividade desse agente, características da resposta imunológica, que pode incluir tanto a resposta inata, humoral e celular, e a influência também do ambiente, nos aspectos de clima, de sazonalidade, distribuição geográfica e a forma específica de transmissão, como direta, através de um vetor ou sexual. Uma vez esse agente patogênico tendo conseguido infectar um indivíduo suscetível, esse processo vai seguir o seu curso e esse indivíduo infectado passa então a ter o potencial de infectar outros indivíduos. Nesse momento, uma das perguntas principais é sobre a capacidade, sobre a intensidade desse processo de transmissão. Essa pergunta, esse aspecto, ele é capturado, pode ser capturado através de uma grandeza que é o número de reprodução da doença, que procura descrever, procura representar o número de novos indivíduos infectados a partir de um primeiro indivíduo índice. E vários elementos entram nessa composição, como, por exemplo, a duração do período infeccioso, as oportunidades de transmissão, a eficiência dessa transmissão e a suscetibilidade ou vulnerabilidade de um novo indivíduo com o qual esse indivíduo índice original está entrando em contato. Esses elementos são grandezas que precisam ser estimadas, né, e são grandezas intuitivas nesse processo de infecção. Então, obviamente, quanto maior a duração desse processo infeccioso, maior a oportunidade desse indivíduo entrar em contato com indivíduos suscetíveis. Os aspectos comportamentais desses indivíduos infectados também afetam essa grandeza, o R, esse número de reprodução da doença, já que existe essa necessidade do contato entre um indivíduo infectado e os suscetíveis. Os hábitos higiênicos, né, também vão determinar essa probabilidade de transmissão, assim como a vulnerabilidade, a suscetibilidade natural dos indivíduos que entram em contato com esse indivíduo infectado. Essa vulnerabilidade é determinada por aspectos
de resistência natural, aspectos inatos, assim como aspectos relacionados a vacinações anteriores ou exposições a infecções anteriores. Não só esses aspectos interferem, mas também os aspectos de nutrição irão interferir nessa possibilidade de transmissão do agente infeccioso de um indivíduo infectado para o indivíduo suscetível. Uma vez esse processo estabelecido, né, esse surto epidêmico começa a se desenvolver com transmissões sucessivas, e nesse slide eu ilustro esse processo com um R de 2, ou seja, um indivíduo infectado infecta dois novos indivíduos. Se esse processo se ele se desenvolve sem um controle específico, nós teremos um surto epidêmico em toda a sua dimensão, e ferramentas matemáticas podem ser utilizadas para tentar capturar e descrever os principais aspectos da dinâmica desse processo. Então, um dos principais modelos e um dos modelos mais populares é o modelo SIR, que acompanha a dinâmica dos indivíduos suscetíveis, dos indivíduos infectados e dos indivíduos recuperados. Essa dinâmica está representada, né, nessas curvas com as cores preta, azul e vermelha, e nessa curva em vermelho nós temos a dinâmica dos indivíduos infectados, que representa aquela figura anterior, aonde o número de indivíduos infectados vai aumentando. Uma vez estabelecida esse processo infeccioso, a pergunta que se coloca é como seria possível tentar controlar ou conter essa evolução exponencial desse processo. A própria ideia dessa grandeza do R, a própria ideia do número de reprodução da doença, nos dá algumas sugestões de como esse processo pode ser controlado. Então, por exemplo, a duração do período infeccioso, ele pode ser encurtado através de medidas de isolamento. As oportunidades de contato podem ser diminuídas através do distanciamento social. O uso de máscaras, por exemplo, pode diminuir a probabilidade de transmissão dessa doença, e a suscetibilidade desses indivíduos podem ser alteradas através de processos de vacinação. Uma outra questão que nós temos que levar em conta também, nem sempre esse processo de transmissão irá evoluir de uma forma simples, como aquela descrita naquele modelo SIR anterior. O exemplo recente da Covid, por exemplo, da infecção pelo coronavírus, nos apresentou alguns cenários distintos daquele em que esse processo de transmissão se alonga durante o tempo, por vários anos, e ele passa a assumir uma dinâmica de repetições, de sazonalidades, de padrões sazonais, aonde essa transmissão recrudesce em determinados momentos. E essas ferramentas matemáticas, então, precisam ser adaptadas para esses cenários,
e várias perguntas, várias opções de intervenção se apresentam. Então, por exemplo, se pegamos a ideia da vacina, né, há vários detalhes envolvidos em como desenhar uma estratégia de intervenção utilizando vacinas. Já que vacinas, por exemplo, possuem diferentes mecanismos de ação. Essas vacinas podem bloquear a infecção, elas podem modificar a reprodução do agente patológico no indivíduo infectado, ou elas podem também criar uma resposta imunitária tal que bloquearia a capacidade de um indivíduo infectado infectar outros indivíduos suscetíveis. Cada uma desses mecanismos de ação irão levar a estratégias distintas de intervenção. Tomando o exemplo do coronavírus recente, uma primeira avaliação da vacina é a de que esta vacina teria um efeito de redução da morbidade, ou seja, ela interferiria na reprodução do agente patológico no indivíduo infectado, com a possibilidade de pouca interferência nos aspectos do bloqueio da infecção ou da transmissão. Então, estas grandezas são grandezas que precisam ser levadas em consideração nesse tipo de intervenção. Outras implicações, outros detalhes na utilização, né, de uma vacina se referem à possibilidade dos efeitos diretos e indiretos. Isso é uma virtude, né, da intervenção via a vacina, na medida em que os indivíduos vacinados protegeriam não só a si próprio, mas protegeriam também os indivíduos não vacinados, dando origem a esses efeitos indiretos. Uma discussão que se beneficiou bastante dos modelos matemáticos é aquela que procura responder quem seriam os indivíduos a serem vacinados para ampliar a eficiência desse processo de intervenção e quais as idades desses indivíduos. No caso do coronavírus, os agentes de saúde e os indivíduos idosos tiveram prioridade nesse momento inicial em que a vacina não está disponível para todos. Outras medidas de intervenção também devem ser levadas em consideração e também podem se beneficiar desse processo de modelagem, do uso das ferramentas quantitativas. Então, o distanciamento social, por exemplo, ele possui duas implicações importantes. Né? A primeira é o saldo positivo que se tem pela diminuição da transmissão. Mas a segunda ideia são as ideias das implicações negativas desse tipo de intervenção, que são os impactos nos aspectos econômicos e nos aspectos psicológicos envolvidos. É importante, então, desenvolver modelos quantitativos que procurem quantificar cada um desses impactos, quer aqueles positivos e quer aqueles negativos, de tal forma que o indivíduo responsável pela tomada de decisões possa fazer essas tomadas de decisões baseadas em evidências que comparem esses dois impactos, tanto os positivos quanto o negativo. Uma outra ideia de intervenção
é aquela baseada na testagem e no rastreamento. Uma ideia muito interessante que foi colocada, que surgiu durante esse período da pandemia recente do coronavírus, esteve relacionada com o uso de aplicativos para celulares em que o indivíduo seria rastreado, esses indivíduos teriam a sua mobilidade documentada e o seu contato com outros indivíduos também registrados, e essas informações, então, poderiam alimentar modelos quantitativos que procurassem ações de controle específicas para indivíduos aonde esse contato, essa transmissão fossem mais claros, fossem mais palpáveis. Um elemento negativo dentro desse processo é a necessidade da preservação da privacidade desses indivíduos, já que esses dados de mobilidade e esses dados de contato estariam presentes. Então, um procedimento como esse serviu de motivação para uma série de exercícios quantitativos que tentavam explicar ou que tentavam identificar as condições em que esse tipo de intervenção poderia ser aplicado e poderia ser interessante com um saldo positivo ao final desse processo de intervenção. Uma ferramenta, desenvolvida pelo nosso grupo é baseado numa técnica, numa metodologia de modelagem conhecida como a de ABM, que é baseada, é uma metodologia, uma modelagem baseada em agentes. Essa modelagem, ela procura descrever a mobilidade dos agentes e as características associadas com cada um daqueles aspectos da grandeza do número de reprodução da doença, ou seja, a mobilidade, a oportunidade de transmissão, a eficiência dessa transmissão, o perfil imunológico dessa população. Então, uma série de dados empíricos são utilizados no momento de desenvolvimento desses modelos que procuram descrever essa rede de transmissão. Então, esses modelos são calibrados de acordo com cada uma das condições específicas. Um exemplo de utilização desse modelo se deu no momento em que se discutia a reabertura das escolas. Vários cenários foram montados e um exercício de modelagem e de resultados foram apresentados baseados em cada um desses cenários. E esses cenários incluíam, por exemplo, a utilização de máscaras. Essas máscaras poderiam ser mais ou menos eficientes, a vacinação de cada um dos indivíduos envolvidos nesse processo de modelagem e vários outros aspectos relacionados às características ambientais dessas escolas. E como resultado, nós chegamos à conclusão de que a abertura das escolas poderia ser feita em condições de utilização de máscaras eficientes por parte dos indivíduos envolvidos nesse processo. Bom, eu vou chegando ao fim, e eu espero ter convencido ou apresentado várias oportunidades de utilização de ferramentas quantitativas para o controle da transmissão das doenças infecciosas
numa situação emergencial. Agradeço a atenção de todos.